Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, sou o pastor Cid Isaías e você está aqui comigo no canal Com Jesus. Que bom é poder compartilhar de verdades que nós encontramos só em Cristo Jesus. Eu quero convidar a você a participar comigo, fazendo 3 ou 4 coisas. Quais são? Compartilhe este vídeo, comente, se inscreva, divulga isso a um amigo, a um irmão, a um colega onde você trabalha, nos amigos da escola. Promova o canal para que possamos alcançar pessoas. Vamos para a nossa reflexão. E para isso eu vou ler com vocês o capítulo de número 5 de 2 Reis. Leio a partir do verso de número 20. O parágrafo diz: a punição de Geazi. Versículo 20. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, disse: o meu senhor poupou esse sírio, Naamã, deixando de receber dele alguma coisa que o trazia. Tão certo como vive o Senhor, irei atrás dele e receberei dele alguma coisa. Verso 21. Geazi saiu para alcançar Naamã. Quando este viu que alguém corria atrás de si, saltou do carro para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem contigo? E ele respondeu: tudo está bem. Mas meu senhor me enviou a dizer-te agora mesmo: chegaram 2 jovens seguidores dos profetas da região montanhosa de Efraim. Peço-te que lhes dê 1 talento de prata e 2 peças de roupas. Naamã disse: fica à vontade para levar 2 talentos. E insistindo com ele, amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 peças de roupa e os entregou a 2 dos seus servos, os quais os carregaram à frente de Geazi. Quando ele chegou ao monte, pegou-os das mãos deles e os guardou em casa, e mandou ir embora aqueles homens, e eles se foram. Mas ele entrou e chegou diante do seu senhor. Então Eliseu lhe perguntou: Geazi, de onde vens? E ele respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Porém Eliseu lhe disse: por acaso não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro? Era este o momento para receberes pratas e roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã atingirá a ti e a tua descendência para sempre. Então Geazi saiu leproso da presença dele, branco como a neve. O texto bíblico ele é muito claro, porque aqui está tratando da cura que houve do general Naamã, que era general da Síria, e por um ato de um coração de gratidão, então ele propôs a Eliseu ciclos de ouro ou prata e roupas que chamadas festivais, roupas finas, roupas caras. Mas Eliseu ele recusou, ele não quis receber esses presentes. Aqui nós temos a primeira lição. Por que Eliseu não quis receber? Porque Eliseu vivia uma vida simples, era um profeta de vida simples. Eliseu ele era pobre, ele vivia uma vida totalmente voltada ao interesse de glorificar a Deus. Ele não se preocupava com as coisas, economicamente falando, de casas e outras coisas. Pelo contrário, ele tinha uma vida totalmente entregue à vontade de Deus, por isso que teve êxito. E é interessante que até na sua morte houve milagres. Eliseu, ele era um homem realmente de Deus. Essa é a primeira indicação e lição que a gente precisa tomar para esse nosso momento que estamos vivendo na pós-modernidade. Mas nós temos aqui, queridos, algo que nos chama a atenção, que é a irresponsabilidade ao chamado, ao que Deus está preparando para nós. Somos tão míopes, tão reducionistas, tão pequenos que a gente não consegue entender a proposta de Deus para conosco. Por que houve isso? Veja, o versículo 20 diz que Naamã lhe foi embora e Eliseu voltou aos seus afazeres. Aquilo não comovia Eliseu, porque Eliseu vivia sobre a égide de um contentamento, de uma satisfação de fazer a vontade de Deus. Era isso que o completava.
Talvez Geazi não conseguiu identificar essas verdades. Aí o texto nos leva a entender que quando ele diz não, Eliseu, Geazi no seu coração, ele já está formulando coisas. Versículo 20, Naamã já estava a certa distância, veja, Geazi, aí tem uma vírgula, servo de Eliseu, outra vírgula, que dá um indicativo de quem é esse Eliseu, que diz assim, o homem de Deus. Então Geazi também não era qualquer coisa, que tinha qualquer mestre no sentido, vamos colocar assim. Geazi estava sendo educado pelo homem de Deus, por Eliseu. Mas Geazi diz ao seu coração, meu senhor poupou esse sírio, Naamã, deixando de receber dele alguma coisa do que trazia. Aí olha aqui que ele diz, tão certo como vive o Senhor, irei atrás dele e receberei dele alguma coisa. Se o meu Senhor não recebeu, se o meu mestre, se o meu educador, se o meu disciplinador, se o homem de Deus Eliseu não recebeu, eu vou lá receber porções. Ele não pode ir embora sem deixar alguma coisa aqui. E o versículo de número 20, ele traz essa reflexão para ver como que é o coração das pessoas. A diferença de Geazi, a diferença do homem de Deus e a diferença daquele que se intitula homem de Deus. Aí o versículo de número 21 diz assim, Geazi saiu para alcançar Naamã. A sua alma, o seu coração já está determinado em fazê-lo. Quando Naamã viu que alguém corria atrás de si, saltou do carro para encontrá-lo e perguntou, está tudo bem? Versículo 22, aqui responde Geazi, tudo está bem. Aí ele começa aqui, na sua artimanha, quem tem um coração voltado ao dinheiro ou voltado à corrupção, usa-se da estratégia que é a mentira. Veja, ele começa a mentir. Meu Senhor me enviou a dizer-te. Eliseu enviou Geazi ao encontro de Naamã? Veja, qual que é a palavra que ele fala que Eliseu estava propondo? Agora mesmo chegaram 2 jovens seguidores dos profetas da região montanhosa de Efraim. Peço-te que lhes dê 1 talento de prata e 2 peças de roupas. Naamã disse, fica à vontade para levar 2 talentos. E insistindo com ele, amarrou 2 talentos de prata e 2 sacos com 2 peças de roupa e os entregou a 2 de seus servos, os quais os carregaram à frente de Geazi. E aí o decorrer da história aqui dos textos bíblicos, eles são muito alarmantes, gritantes, no sentido de conhecer a pessoa de Geazi. Qual era a sua visão? No que o seu coração estava inclinado? Qual eram os seus objetivos? Esse mesmo espírito de Geazi, que possuiu Geazi, ainda está em execução nessa pós-modernidade. Então aqui nós temos essa condução estranha que Geazi toma, sem discernir o que lhe esperava no sentido da vida com Deus, de seguir, de servir, de entender, de permitir ser disciplinado pelo homem de Deus chamado Eliseu. Mas ele andou sobre a sua sorte, por meio do seu caminho. Então Eliseu lhe perguntou, Geazi, de onde vens? E talvez essa pergunta ecoe até os nossos tempos com relação a onde nós estamos vindo. Quais são os nossos caminhos? Quais são os nossos propósitos? Quais são os nossos interesses? Quem somos? De onde estamos vindo? De onde você vem? Esta foi a pergunta de Eliseu a Geazi. E esta é a pergunta que o Espírito Santo faz a nós aqui, agora, neste momento. De onde você vem? E aí Geazi responde, teu servo não foi a lugar algum. E é verdade, tem muitos que não estão indo a lugar algum. E Geazi aqui falou, de fato, a verdade. Ele não foi a lugar nenhum. Lógico, geograficamente ele foi um pouco ali, mas espiritualmente não foi a lugar nenhum. Isso faz nos refletir com relação a alguns de nós. Talvez nós não estamos indo a lugar algum. Agora só que o versículo 26 diz aqui, porém Eliseu lhe disse, por acaso não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro? Aí ele continua, irmãos, era este o momento para receberes pratas e roupa? Então,
Eliseu aqui nos deixa, pelo esse versículo, a parte B desse versículo, que existe um momento, não pelos caminhos do engano, do negociar, do mercadejar as coisas de Deus, aquilo que a gente recebe de graça. Não é por aqui que a gente se satisfaz. Há o tempo para que a gente possa receber os benefícios que Ele promove a nós, mas tudo dentro de uma legalidade, espiritualmente falando. Sem as falcatruas, sem as mentiras, sem esses que te digo mentirosos, sem essas questões que esses espíritos de Gease estão promovendo nessa pós-modernidade. Ele diz, é este o momento para receberes pratas e roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas, este é o momento. A Bíblia diz que há momento para todas as coisas. No versículo 27, aí vem a sentença, portanto a lepra de Naamã atingirá a ti e a tua descendência para sempre. Isso é triste demais. E a parte B diz, então Gease saiu leproso da sua presença, branco como a neve. Ele recebeu aquilo que o seu coração lhe enganou, que era dinheiro, ouro ou mudança de status, porque eu termino aqui a nossa reflexão, porque o que me traz à mente talvez seja que Gease não gostava da forma como ele vivia. Ele era pobre. Ele vivia semelhante a Eliseu. Ele não se contentava com isso. Ele não se satisfazia com esta vida de pobreza, talvez. Ele queria mudar. Só que ele encontrou ou entrou por um caminho perigoso, o caminho da mentira, do engano. E por causa disso ele se tornou leproso. E nós sabemos que a lepra tem uma conotação forte na Bíblia que sempre está referenciando ao pecado. Nós podemos estar correndo o perigo de pensarmos que estamos fazendo algo para o reino, mas estamos sob a égide e o poder da lepra, do pecado. Mas se riqueza é o ponto que move-nos e que nos traz contentamento, Salomão, no capítulo 2 de Eclesiastes, mostra-nos totalmente ao contrário, que a riqueza, ela não traz contentamento. A riqueza não nos traz satisfação. Ela pode nos trazer alegria momentânea, mas o contentamento e a satisfação que uma alma carece, a riqueza ela não traz. Então nós temos Gease, uma vontade de ficar rico, e entrou por caminhos tortuosos e enganosos. E Salomão, rico, diz que a riqueza não traz contentamento. Porque ele diz também em um dos versos do capítulo 2 de Eclesiastes, se não estiver enganado é o verso 10, que ele diz que tudo que os seus olhos fixou, ele obteve. Tudo que os seus olhos desejou, ele consumiu. Mas tudo era vaidade. Porque satisfação nós só encontramos em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve, e a sua parte, quando ele escreve em Filipenses, no capítulo de número 4, e aí você segue-se os versículos, ele diz que, aquele versículo famoso, que tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes disso ele diz, eu sei, eu aprendi, porque contentamento, satisfação, a gente aprende. E nós aprendemos em Cristo, com Cristo, por meio do teu Espírito. E contentamento é uma alma totalmente dependente de Cristo, é uma alma tranquila, é uma alma que se satisfaz com aquilo que Deus nos entregou. Amanhã nós podemos adquirir mais coisas, mas o que eu tenho hoje, sou grato a Deus pelo aquilo que tenho. E assim nós vamos indo, sem entrar pelo caminho da ganância, sem entrar pelo caminho da avareza, sem entrar pelo caminho da corrupção. Então Gease nos deixa essa reflexão, que aqueles que querem, como diz o apóstolo Paulo, ficar rico, esses atrairão para si dificuldades. Então que Deus nos abençoe, te abençoe, e que essa reflexão possa tocar no seu coração. Compartilhe, por favor, este vídeo com alguém e sigamos o Evangelho de Cristo. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Amém.